Gente, resolução da prova de matemática. Matemática. Certo? NEMAT 2018, tá aí. Vamos lá. O que você encontra aí nessa prova de matemática? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 questões. Certo? O que caiu mais nessa prova de matemática? Questões de sisteminhas. Tudo bem? Certo? Caíram 3 ou 4 questões de sistema. Tá? Então vamos começar a nossa resolução dessa provinha aí. Vamos lá na questão número 11. Questão número 11. Questão de quê? Função exponencial. Que maravilha, né? Nossa tarefa da semana. Ó, vamos lá. Ó. Muito bom. Tarefa da semana. Já faz mais uma. Certo? Vamos lá. Gente, uma das coisas que eu queria te mostrar neste exercício, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ah, não, mas está mais para frente. É a fonte, tá? É a fonte onde eles tiram as questões. Quando aparecer eu vou mostrar para vocês. Certa substância se desintegra obedecendo a seguinte expressão, que é K 2 elevado a menos 0,5T, que tem o tempo em horas, K é uma constante real e Q é a quantidade de substâncias em gramas. É o que sobra, entendeu não? Então vamos supor, eu tinha uma quantidade de substância, foi embora uma massa de substância. Foi embora a metade. O que sobra? É esse Q aqui, é o que sobra. E esse T aqui está em que? Tempo em horas. E aqui a quantidade de substância que sobra. Vou deixar escrito aqui. Q em função de T é igual K vezes 2 elevado a menos 0,5T. Tudo bem? Beleza até aí? Então vamos lá. Aí ele fala o seguinte: considerando que no instante inicial T0, a quantidade de substância é 800 gramas. Ô gente, presta atenção. Tempo zero, certo? Como ficaria? K vezes 2 elevado a menos 0,5 vezes o T. Mas quanto que é o T? Zero. Então, isso daí vai ser igual a 800 gramas de substância. Gente, K, qualquer coisa elevado a zero, vai ficar 2 elevado a zero, é igual a 800. Certo? Então, K vezes 1 é igual a 800. Você acaba de achar quem? O K. Então, peraí. Este K, quantidade total de substância vai ser 800 vezes 2 elevado a menos T sobre 2. Pode escrever assim? Menos meio T menos T sobre 2? Certo? Meio T. Aí ele diz, vamos lá. Assinale a alternativa que corresponde ao tempo necessário para que a quantidade dessa substância seja reduzida a 25% do valor inicial. Então, gente, olha o que ele está falando aqui para mim, ó, que a quantidade dessa substância, ela é 25% da quantidade inicial. Quantos que é a quantidade inicial? 800, onde que ele falou? Aqui, quantidade da substância inicial, 800. Então eu vou escrever aqui, quantidade inicial, 800. Beleza até aí? De verdade? Então vai. Como vai ficar isso? Vai. Corta, 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 corta. Quantidade. 8 vezes 25. Eu acho que é 200 gramas. E qual é a pergunta? Certo? Assinale a alternativa que corresponde ao tempo necessário. Ao tempo para que ela fique com isso aqui. Entendeu? Qual é o tempo para que ela fique com isso aí? Sabe? É uma questão direta, é uma questão rápida de equação exponencial. Como é que vai ficar? Vai. Q de T é igual a 800 vezes 2 elevado a menos T sobre 2. Quantos que eu vou pôr aqui? 200 é igual a 800 vezes 2 elevado a menos T sobre 2. Ok? Aí, vamos lá, vamos continuar. Passo para cá dividindo. 200 sobre 800 é igual a 2 elevado a menos T sobre 2. Simplifica. Isso daqui vai dar 1/4. Concorda ou não? É igual a 2 elevado a... Pode passar para baixo?
Ou então, deixa eu ver, 2 elevado a menos t sobre 2. 4 por 2 dá 2, por 2 dá 1, é a mesma coisa que 2 ao quadrado, põe aqui, certo? 1 sobre 2 ao quadrado é igual 2 elevado a menos t sobre 2. Denominador vai para cima como? Negativo. O expoente, 2 elevado a menos t sobre 2. Compara, isso e isso tem que ser exatamente igual, as bases são iguais, isso quer dizer que os expoentes devem ser iguais. Então o que eu escrevo? Menos 2 é igual a menos t sobre 2. Multiplica isso por menos 1, certo? Como é que vai ficar? 2 é igual a t sobre 2, passa para lá multiplicando, t vai dar o quê? 4. O quê? Por quê? Porque está escrito enunciado que o tempo é em quê? Em horas. Beleza? Fechamos aqui a primeira questão do imagem. Segunda questão é essa daí. Um topógrafo deseja medir a distância entre dois pontos A e C, situados às margens opostas de um rio. Para isso, ele escolheu o ponto B, certo? A 80 metros do ponto C. O que ele quer calcular? A distância de quê? De A para C. Não é isso? Volta ali, vai. Um topógrafo deseja medir a distância entre dois pontos, de A para C. Essa é a pergunta. Situados às margens opostas de um rio. Para isso, ele escolheu um ponto B, a 80 metros do ponto C, com o qual ele obteve os ângulos alfa, 60 graus, e beta, 30 graus, como indicado na figura. Aqui está a figura. Certo? Alfa, quantos que era mesmo, lembra? 60 graus e beta, 30 graus, como indicado na figura. A distância de BC, quanto? 80. Ele quer a distância de AC, Essa é a distância que ele quer aqui, certo? Essa é a distância que ele quer, x de A para C. Gente, pergunta simples. Quantos que é esse ângulo aqui em cima? 90 graus. Por quê? Porque eixo mais eixo tem que dar o quê? 180. Então, 180, aqui 60 mais 30 dá 90. Para 180 mais o quê? Espera aí, isso quer dizer que isso aqui é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo eu posso aplicar seno, cosseno e o quê? E este cara aqui seria a hipotenusa do meu triângulo retângulo. Sim ou não? Certo? E aqui seria o cateto do triângulo. E daí eu posso pegar qualquer ângulo que eu quiser. Eu vou pegar esse aqui. Tudo bem? Então, para esse ângulo vermelho aqui, o 30 graus, é o cateto o quê? Adjacente. Entendeu? Qual a fórmula que tem hipotenusa e cateto adjacente? O quê? É só catoa, você não está lembrando, é só catoa. Só catoa. Que jeito que é? Vai. O seno. Seno é oposto sobre o quê? Hipotenusa. Cosseno. Adjacente sobre hipotenusa. Tangente. Oposto sobre adjacente. Qual a fórmula que tem adjacente e hipotenusa? Cosseno. Está sabendo o que eu estou falando? Então vamos lá. Cosseno de quanto? De 30. Podia ser seno de 60. Cosseno de 30 graus é cateto adjacente sobre hipotenusa. Gente, aí você tem a tabela do seno e do cosseno. Infelizmente não cai a musiquinha, certo? Como vai ficar? 30, 45 e o que? 60, seno, cosseno. O cosseno é 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em todos menos 1, todos numeradores. Beleza até aí? E o cosseno de 30 graus, quanto vai ser? Raiz de 3 sobre o quê? 2 é igual, cateto adjacente, quem é o cateto adjacente? X sobre hipotenusa, quanto que é? 80, certo? Passa esse cara aqui para cá, multiplicando, 80 raiz de 3 sobre 2 é igual a x, isso vai dar 40 raiz de 3. É o x, vai dar 40. A raiz de 3 ele mandou usar quanto? 1,73 é igual a x, eu não sei não. 69,2 metros. Aí a gente vai buscar aqui as alternativas. A alternativa D é a correta. Tá? Então,
Você começa a prova do André feliz, porque assim, as duas primeiras questões, galho fraco. Vamos embora, vai seguindo. Tá? São duas. A sequência vai sair do lugar. A sequência infinita, para. Só tem uma matéria que você estuda, a sequência infinita. Soma de termos de uma o quê? PG. Entendeu? Tá? De triângulos equiláteros, pode ser construída inscrevendo, colocando o quê? Dentro do triângulo, um triângulo dentro do outro, a partir do primeiro. Figura abaixo estão ilustrados os 3 primeiros triângulos equiláteros. Olha o que ele fala. Equilátero, dessa coisa. Só para lembrar, eu tenho um triângulo equilátero, L, 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 todos os ângulos são o quê? 60 graus, não é isso? Todos os ângulos são 60 graus, tem coisas decoradas nesse triângulo, você tem que saber, isso tem que ser básico. Quanto que é a altura de um triângulo? A altura de um triângulo, L raiz de 3 sobre 2. Quanto que é a área do triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ok? Isso tem que ser básico, tudo bem? Outra coisa que tem que ser básica, quer ver? Já que está falando de triângulo, fala tudo. Né? Ó, aqui eu tenho uma circunferência, se eu enfiar um triângulo dentro dessa circunferência, isso aqui é o circuncentro. Se eu enfiar um triângulo dentro aqui, uma circunferência dentro do triângulo, isso é o incentro. O encontro das mediatrizes, certo? É o raio desse cara aqui. O encontro das bissetrizes, é o raio desse cara aqui, ó. É o centro desse cara aqui. Beleza? Falei errado. O encontro das mediatrizes é o centro da circunferência de fora. O encontro das bissetrizes é o centro da circunferência de quê? De dentro. Aí existe um tal de baricentro. Presta atenção. Esse aqui é o que mais cai. Baricentro é o encontro do quê? Das medianas. Presta atenção. Esse tal de baricentro, aqui é o ponto médio, aqui é o ponto médio, aqui é o ponto médio. Você liga e liga. Entendeu? E ele divide essa reta, que no caso é quem? Em uma parte para duas partes. Então aqui seria x para quê? Mas, se eu colocar então uma circunferência aqui dentro, o raio dessa circunferência seria esse x, sim ou não? Seria uma parte de 3, 1/3 do quê? Da altura. Entendeu? E no equilátero é. E aqui teria uma circunferência fora. A circunferência fora teria esse raio da circunferência fora, sim ou não? Seria 2 partes de 3, ou seja, 2/3 de quê? Da altura. Gente, isso daí é matéria, certo? Que você tem que saber sobre triângulo equilátero, é o mínimo, entendeu? Todos os lados iguais, ângulos de 60, altura, área, 1 para 3, certo? Raio de dentro, raio de quê? De fora. Apótese, certo? Vamos lá. O que ele vai fazer? Um monte de triângulo equilátero, um dentro do outro. E provavelmente vai ser uma PG, porque ele fala infinito. Vamos lá. Está aqui. Sabendo que o primeiro triângulo dessa sequência... Peraí que escolheu bem. Escolheu bem mesmo, não sei o que eu fiz. Aqui. Sabendo que o primeiro triângulo dessa sequência tem lados medindo 3. Espera aí. Esse é o primeiro triângulo. Tem lados medindo o quê? 3. E que as medidas dos lados dos triângulos inscritos são iguais à metade da medida do lado. Então, espera aí. Esse cara aqui tem lado o quê? 3 sobre 2. E esse? 3 sobre 2. E esse? 3 sobre 2. O outro, metade da metade. 3 sobre 2, metade. Metade de 3 sobre 2. 3 sobre 4. Isso aqui são os lados. Beleza? É uma PG de razão o quê? Meia. Que é 3 sobre 4. Beleza. Se inscreve. Assinale a alternativa que apresenta o valor da soma das áreas dos triângulos dessa sequência infinita. Cara, eu não quero saber os lados, eu quero saber as áreas. Então vamos lá. Ô gente, vou calcular aqui a área dos 3 primeiros pelo menos para ver qual é.
A área de um triângulo equilátero, certo? A área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre o quê? 4. Só que o lado do primeiro vale quanto? 3. Então, quanto que vai ser a área deste primeiro? A área 1 seria 3 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Vou escrever assim, ó. 3 ao quadrado, 9, raiz de 3 sobre 4, eu vou pôr aqui, ó. Raiz de 3 sobre 4. Entendeu? Só pus ele um pouquinho para a direita. Vai. O lado do segundo triângulo, certo? É o lado 2. Quantos que é? 3 sobre 2. 3 sobre 2. Como é que vai ficar o lado desse aqui? Vai ficar assim. Área 2 é L2 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Vai ser 3 sobre 2 o quê? Ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Que vai dar 9 quartos vezes raiz de 3 sobre 4. Entendeu ou não? O lado do terceiro, volta. Lado do terceiro é metade da metade, 3 quartos. Como é que vai ficar a área dele? A área 3. L3 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Que vai dar 3 quartos ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Que vai dar 9 sobre 16, raiz de 3 sobre 4. Isso forma uma PG. Como que eu sei que isso forma uma PG? Porque presta atenção, PG. O primeiro termo, 9 o quê? 9 sobre 1, raiz de 3 sobre 4. Concorda? Segundo termo, 9 quartos, raiz de 3 sobre o quê? 4. Terceiro termo, quem que é? 9 sobre 16, raiz de 3 sobre 4. Infinitamente. Ele quer a soma dos infinitos termos da PG. Esse cara aqui é o A1, esse cara aqui é o A2. Beleza? Para você saber a razão da PG, é só você fazer A2 sobre o quê? A1. Mas só de olhar dá para ver que aparece um 4 aqui, não é? A razão seria um quarto. Mas vamos escrever 9 quartos, raiz de 3 sobre 4. Sobre 9, raiz de 3 sobre 4. Vou simplificar aqui a raiz de 3 sobre 4 e simplificar os 9. O que sobra aqui? 1 sobre o quê? 1 quarto. Essa é a minha razão da PG. Razão da PG. Gente, soma de infinitos termos da PG. A soma de infinitos termos é A1 sobre 1 menos a razão. Soma de infinitos termos da PG, certo? Soma infinita. Deixa eu chegar mais perto. Soma infinita é igual a 1. Quem é o A1? 9 raiz de 3 sobre 4. 1 menos a razão, 1 quarto. Isso aqui está sobre 1. Então, esta soma infinita, ela é igual a quem? 9 raiz de 3 sobre 4. Sobre MMC aqui, 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. Então, essa soma infinita, como é que vai ficar? Soma infinita é 9 raiz de 3 sobre 4 sobre 3 sobre 4. O que fazer? Inverter. A soma infinita, então, vai ficar soma infinita. Vai ser igual a 9 raiz de 3 sobre 4 vezes 4 sobre 3. Simplifica. 9 por 3, quantos que dá então 9 por 3? Soma infinita. 3 raiz de 3. Acabou aqui o exercício, certo? E vamos lá nas alternativas. Alternativa correta, letra E. Gente, não é uma questão básica, mas não é uma questão difícil, tá? Englobou o quê? Progressão geométrica, soma de termos de PG, nada muito complicado. Tudo bem? Vamos lá. Questão número 14. Anitta tem um restaurante Aquilo. Aqui começam as questões de sistema. Entendeu?
A Anitta tem um restaurante Aquilo, que vende 150 quilos de comida por dia. Ela decidiu reajustar o valor do quilograma da comida para aumentar sua receita diária. Porém, lendo uma pesquisa de opinião de uma revista do setor de restaurantes, descobriu que para cada real o quê? Real de aumento do quilograma de comida, os restaurantes perdem 10 clientes. Isso quer dizer o seguinte: se ela aumentar R$1, certo? Ela perde o quê? 10 clientes. Que consomem em média o quê? 500 gramas de comida. Esse aqui é o consumo dos 10 clientes. Cada. Tá? Então isso aqui você grifa. Não vou grifar, senão vai virar um rabisqueiro. Beleza? Então tá. Considerando os dados da pesquisa e sabendo que o quilograma da comida servida no restaurante é vendido a R$14. R$14 o quê? 1 quilo de comida. Assinale a alternativa que corresponde ao valor do quilograma da comida do restaurante a ser cobrado para que a Anitta obtenha a receita. O que é receita? É o total de dinheiro dela. Sim ou não? Receita máxima. Volta na primeira linha. A Anitta tem um restaurante que vende comida, 150 quilos de comida por dia. A quantos reais? R$14. Dá para saber a receita dela? Então vamos lá. Que jeito que é a receita? O total de dinheiro. Vai. Essa é a questão de função de segundo grau. Ok? A equação de sistema de função de segundo grau. Dava para ir pelas alternativas, tentando uma por uma. Beleza? Dava para ir pelas alternativas, tentando uma por uma. Tá? Mas eu vou montar a resolução. Receita. A receita da Anitta, certo? É o total de dinheiro que ela vai juntar. Vai ser como? Vai ser o valor de 1 quilo vezes o quê? Os reais por quilo. Certo? Então, ela vem 150 quilos de comida. Vamos fazer assim, primeiro. Quilos de comida vezes reais por quilo. O que acontece? Quilo vezes reais por quilo. Quilo vezes reais por quilo. Se eu multiplicar, só sobra o quê? O dinheiro, que é a receita. Entendeu? Tá. Monta a primeira receita dela, vai. Receita dela. Receita 1. Quilos de comida. Com quanto que ela começa? 150 quilos. Quanto que é o valor? R$14. Entendeu ou não? Beleza? Aí, o que vai acontecer aqui? Aqui vai ser a receita dela. Certo? Vamos continuar. Aqui, se ela der R$1 de quê? De aumento, ela perde 10 clientes de 500 gramas, sim ou não? Isso quer dizer o seguinte: 10 vezes 0,5, ela perde o quê? 5 quilos, perde 5 quilos a cada o quê? R$1 de quê? De aumento. Entendeu ou não? Cada R$1 de aumento, ela perde o quê? Certo? 5 quilos de comida vendido. Ok? A partir de agora dá para você montar regrinhas de 3. Vamos lá. Ó, vai ficar assim. Se ela pega e dá R$1 de aumento, o que acontece com a receita dela? Quilos de comida. O que acontece? 145. Eu quero a conta. Entendeu? 150 menos quanto? 5 quilos. Entendeu ou não? Menos 5 quilos. Vezes, porque eu quero te ensinar a montar a equação. Quantos clientes? O que acontece aqui com os reais? Ela faz o quê? Perde 10 clientes, perde 5 quilos. Só que quanto que é o valor dela? 14 mais 1. Por que 14 mais 1? Porque é R$1 de quê? De aumento. Entendeu? 14 mais 1. Beleza. Se ela desse R$2 de aumento, monta a conta para mim. Como ia ficar? 150
menos 5 vezes 2. Porque cada um dá 5 reais, é ou não é? 2 vezes 5 reais. Quero montar. Quilos de comida. 5 quilos. Por quê? Porque cada R$1 que ela dá de aumento, ela perde o quê? 5 quilos. Só que se ela der R$2, ela vai perder o quê? 2 vezes 5, 10 quilos. E aqui, 14, quantos reais ela deu de aumento? 2. Se ela der R$3 de aumento, qual é a equação? 150 menos 15, só que é 5 vezes o quê? Que é 14 mais R$3 de aumento, é ou não é? Quantos que ela ia cobrar? 17. Entendeu? Tudo bem até aí? Tá. Se ela der X reais de aumento, o que vai acontecer? 150 menos 5 o quê? 14 mais o quê? Eu montei uma equação. Esse é o jeito que monta a equação. Ok? Estou tentando descobrir a equação. X reais de aumento. Entendeu isso aqui? Posso continuar? Vai. 150 vezes 14, 150 vezes X. A receita dela é 150 vezes 14. Vai dar 2.100. Certo? 150 vezes X mais 150X. Menos 5X vezes 14. Menos 70X. Menos 5 vezes X. 5X vezes X. Menos 5X o quê? Ao quadrado. A receita dela então vai ser 2.100 mais 80x menos 5x quadrado. Essa é a receita dela. Beleza até aí? Tá. Você concorda comigo que isso aqui é uma função do segundo grau com concavidade voltada para baixo? Sim ou não? Então, se você concorda comigo com isso, você concorda que isso tem um gráfico desse jeito aqui. Aqui é a receita. E aqui X, o que é o X mesmo? O aumento. Certo? X é o aumento em reais. Aumento em quê? Reais. E esse cara vai ter a boca para baixo. E ele começa no 2.100. Beleza até aí? Tudo bem? Então tá. Aí a parada é a seguinte. Aqui é a receita máxima. Tudo bem? E aqui é os reais que ela tem que dar de aumento. Que é menos B sobre o quê? 2A. A receita máxima é menos delta sobre o quê? Y no vértice. Menos delta sobre o quê? 4A. Beleza? Qual a pergunta? O valor do quilograma. Se eu quiser saber o valor do quilograma, então eu tenho que saber o aumento, sim ou não? O que eu quero saber? O X do vértice, certo? Que é menos B sobre 2A. Menos 80 sobre 2 vezes menos 5. Quantos que vai dar? Menos 80 sobre o quê? Menos 10. Menos com menos dá o quê? Mais. Quantos que vai dar então isso aqui? 8 reais de quê? 8 reais de quê? De aumento. Quanto que era? 14 reais. Mais o aumento. Quanto? 8 reais. Quantos que vai dar? 22 reais a cada o quê? 1 quilo. Ju, sabe o que eu fiz, velho? Eu não fiz isso não. Eu fiz no braço, Ju. Fiz assim. R$8 era 14. Então, ele pergunta aqui: a alternativa que corresponde ao valor do quilograma da comida do restaurante a ser cobrado para que a Anitta obtenha a receita o quê? Máxima. Cada quilo que ela sobe, certo? Ela perde 5 quilos de alimento. Cada R$1 que ela sobe, ela perde 5 quilos. Sim ou não? Então tá. Como que é a parada? É 150 quilos, 14 o quê? Reais. Certo? Aqui ela cobrou menos. Aqui ela subiu quanto? R$1. Então aqui como você faria a conta? Vai. R$1, 5 quilos a mais. Quanto vai ser aqui? 155 quilos. Vezes o quê? 15. 100 e? Ela
Perde, 145, obrigado. Perde 5 quilos. 145 quilos de alimento, 15 reais. Se ela cobrar 16 reais, ela perde o quê? Mais 5 quilos, quanto vai ser aqui? Entendeu ou não? E aí você vai multiplicando uma por uma, para ver qual que dá o quê? O maior. Tudo bem? Sai por aqui também, só que daí você fez no braço. Tudo bem? Então tá. Aí, próxima questão. É a 15, né? 15. Outra questão de sisteminha. Essa era de função de segundo grau. Ó. Uma dona de casa foi ao supermercado 2 vezes em uma mesma semana para comprar arroz e feijão. Na primeira vez ela comprou 3 pacotes de feijão e 2 de arroz. Na segunda vez ela comprou 1 pacote de arroz e 2 de feijão. Tá bom. Sabendo que os preços dos produtos não se alteraram entre uma compra e outra, que a primeira compra lhe custou R$ 31 reais e a segunda R$ 17,60. Sinale a alternativa que corresponde ao preço unitário do pacote de arroz. Gente, questão fácil, não é? Vai, ó. Uma dona de casa foi ao supermercado 2 vezes na semana. Certo? 2 vezes na semana. Para comprar arroz e feijão. Na primeira ela comprou 3 pacotes de feijão e 2 de arroz. 3 feijões, 2 arroz. Certo? Na segunda vez ela comprou 1 pacote de arroz e 2 de feijão. 1 arroz, vou pôr arroz embaixo de arroz. 1 arroz, 2 feijões. Beleza. Sabendo que os preços dos produtos não se alteraram, certo? Entre uma compra e outra. E a primeira compra lhe custou R$ 31 reais. E a segunda compra lhe custou 17 e quanto? 60. Beleza? A pergunta é, sinale alternativo que corresponde ao preço do arroz. Quero saber o arroz. Beleza até aí? Tá? Então, aí você pode isolar um e jogar no outro, sei lá, certo? Vou fazer direto. Eu posso multiplicar esse por 2 e esse por 3? Só para os dois ficarem iguais aqui, sim ou não? Porque aqui, ó, o MMC entre eles dá 6, não dá? Eu podia isolar um e jogar no quê? No outro. Vai. Isso aqui vezes 2, isso aqui vezes 2, isso aqui vezes 2. Quanto que vai dar isso aqui? 6F mais 4A é igual a 62. Esse aqui vezes 3, esse aqui vezes 3, esse aqui vezes 3. O que vai dar? 6F mais 3A é igual 3 a 6, 18, vai 1, 3 a 7, 21, 22, vão 2, 3 vezes 1, 3, 52 e 80. Confere minha conta. Tá certo? Agora eu vou só diminuir o de cima do de quê? Do de baixo. Como vai ficar isso? Vai 6F menos 6F, corta. 4A menos 3A. 4A menos 3A. O que vai dar? A. É igual 62 menos 52. 9,8. 9,2. Então o A vale quanto? 9,20. Acabou o exercício. Beleza? Aí, vamos lá, mais pra frente. Maravilha essa questão, né? Não pode errar isso. Questão de quê? Inclusive bem simples, nada muito grave. Ó, pode apagar? Tá bem assim. 20º termo. Ô, gente, termo geral da PA. A PA tem um A1, um A2, um A3, um A4, um AN. Não é assim, PA? PA. Aí, daqui para cá, o que você faz? Soma a razão. Daqui para cá, soma a razão. Daqui para cá, soma a razão. É ou não é? Que jeito que é a razão da PA então? A2 menos o quê? A1. Tudo bem? Como que você descobre o A2? É só pegar o A1 mais o quê? A razão. Como que é o A3? É o A1 mais 2 razões. Como que é o A4? É o A1 mais 3 razões. É ou não é? Como que é o AN? É o A1, sempre um o que aqui? A menos, certo? Mais o que? N menos 1 o que? Razões. Isso aqui é chamado de termo geral do que? Da PA. Tudo bem? Ele fala, o 20º termo de uma PA de números inteiros é 35.
quer dizer que o A20 é 35, certo? E o 50º termo dessa sequência é 97. 50º é o 97, certo? Ô gente, presta atenção. Se eu chegar e montar a minha PA assim, então, ó. Vamos supor, A10, para chegar no A13, tem um A11, A12, A13 e A14. Beleza? Quero saber o A14. Eu estou no A10. Quantas razões eu somo? 1, 2, 3, 4. Mais 4 razões. Entendeu essa sacada aqui? Tá. A14. Eu estou no A11. Quantas razões eu somo? 1, 2, 3 razões. Quero no A14. Eu estou no A12. Quantas razões eu somo? 2 razões. Agora presta atenção. 12 mais 2 dá o 14. Sim ou não? Ou este menos este dá esse. Este menos este dá esse. Esse menos este dá esse. Como fica? Fica um termo geral. AN é igual a P mais N menos P vezes o quê? A razão. Dá para fazer com A1 ou com este. Ok? De verdade? Qual que ele me deu? O A? Qual que ele me deu? O A? E o 50º, obrigado. E o 51º termo é 97. Obrigado. Vamos lá. A51 é o A o quê? 20 mais 51 menos 20 vezes a razão. Quem é o A51? 97 é igual a 35 mais 31 razões. Concorda? Passa para cá. Como é que vai ficar? Vai ficar... Vai ficar 97 menos 35 é igual a 31 razões. 97 menos 35, 62 é 31 razões. 62 sobre 31 é igual a razão. A razão vale quanto? 2. Certo? Assinale a alternativa que equivale ao primeiro termo. Agora você faz de novo a conta. Tudo bem? A N, agora qual a outra fórmula? A1 mais N o quê? Menos 1 vezes quem? Qual você escolhe? Pode ser o A20 ou o A51. Posso pegar o 20 só porque é menor? A20 é igual a 1 mais 20 menos 1 vezes quem? A razão. Ok? Aí vai ficar assim. A20. Quem é o A20? Olha lá. Quem é o A20? 35. O A1 eu quero saber. Mais 19 vezes a razão, que vale o quê? 2. 35 é igual a 1 mais 38. Mais passa para cá o quê? 35 menos 38 é igual ao A1. Logo, o A1 vale quanto? Menos 3. Ok? Alternativa correta, letra A. Aí, próximo. Questão 17. Questão específica. Bom, vamos lá. Vamos dar um pouquinho de teoria. Pode? Ó, número complexo Z tem a forma A mais BI, certo? Em que I é raiz de menos 1. Denota a unidade imaginária. I ao quadrado é menos 1. Dado este complexo. Esse complexo é assim. A mais BI. Quem é o A? Meio. Quem é o B? Raiz de 3 o quê? Sobre 2. Está entendendo ou não?
Aí ele fala, assinale a alternativa que corresponde ao valor de Z à sexta. Gente, isso aí você pode fazer na mão, certo? Ou você usar uma fórmula pronta, que é a fórmula trigonométrica adaptada. Deixa eu te mostrar uma coisa. Vamos por partes. Existe um plano chamado plano de Argand-Gauss, que são reais versus o quê? Imaginários. Entendeu isso aqui? O real é a parte real. Quem é a parte real? É o A. O imaginário é a parte imaginária. Quem é a parte imaginária? É o B. Tudo bem? Aí, o que vai acontecer? Neste caso aqui, aqui é A e aqui é o que? B. E existe uma distância até a origem. Essa distância até a origem é chamado de ρ, ou módulo do complexo. E aqui tem um ângulo. Este ângulo aqui, ó, é chamado de argumento. Argumento. Entendeu até aqui? De verdade? Neste triângulo aqui, se eu pegar o triângulo do argumento, aqui é o ρ, certo? A hipotenusa é o ρ. O cateto oposto é quem? O B. E o cateto adjacente é quem? O A. Está entendendo o que estou falando? Sim ou não? Existe seno de θ, que é B sobre ρ. Logo, quem é o B? Passa para lá multiplicando. B igual ρ sem θ. Beleza? E existe cosseno de θ, que é adjacente sobre hipotenusa. A sobre ρ. Que é, passa para lá multiplicando. A igual ρ cosseno θ. Até aqui, beleza? E existe a forma algébrica. Forma algébrica do complexo. Que é Z igual A mais B. O ρ sai por Pitágoras. Concorda ou não? O ρ sai por Pitágoras. O que eu posso escrever? Ρ ao quadrado é igual A ao quadrado mais B ao quadrado. Entendeu isso aqui? Sim ou não? Que é o módulo do complexo. Só que o A é isso. E o B é isso. Vamos por aqui. Surge um negócio chamado forma trigonométrica do complexo. Tudo bem? Aí, a parada é a seguinte. Forma trigonométrica. Que é Z, que é igual. Quem é o A? Ρ cosseno θ. Mas quem é o B? Ρ seno θ. Só que é ruim colocar o I aqui, ó. Porque parece que ele está multiplicado no ângulo. Então vou pôr ele aqui. Entendeu ou não? E aí eu posso pôr o ρ em quê? Em evidência. Isso é a fórmula trigonométrica. Cosseno θ mais I o quê? Seno θ. Até aqui, beleza? Aí, toda vez que você quer saber Z elevado a N, certo? Potenciação, você faz Z elevado a N, é uma fórmula pronta. É ρ elevado a N, que multiplica cosseno de N θ mais I seno de quê? N θ. Isso aqui é um ângulo. Entendeu? Tá. Ele quer ser a sexta. Então eu vou ter que pôr aqui 6, 6, 6, 6. Mas eu tenho que saber o ρ e o θ. Entendeu ou não? Só que eu tenho quem? O A e o quê? E o B. Com o A e o B, dá para saber o ρ? Sabendo o ρ, eu faço um triângulo. Os dois são positivos, então eles estão no primeiro quadrante. Entendeu? Eu faço um triângulo e tento achar o ângulo por comparação. Entendeu? Sabendo o ângulo, eu coloco o ângulo aqui e aqui e multiplico por quanto? Por 6. E faço seno e o quê? Cosseno. Entendeu como faz? Então vamos lá. A parada é a seguinte. Vamos lá. Primeiro ρ. A ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem é o A? Meio. Quem é o B?
raiz de 3 sobre o quê? 2. Concorda? Então tá, vou tirar isso daqui. Vamos lá. Rho ao quadrado é igual a meio ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Rho ao quadrado é igual a 1/4 mais 3/4. Rho ao quadrado é igual a MMC. 4 por 4, 1 vezes 1 mais 4 por 4, 1 vezes 3, 3. Rho ao quadrado é igual a 4/4. Agora ficou fácil. Rho ao quadrado deu 1. Rho é igual a raiz de 1. Quanto que é? Rho é igual a 1. Beleza? Rho é igual a 1. Tudo bem? Monta um triângulo para mim. Monta um triângulo para mim. Que é o teto. Quantos que deu aqui? 1. Aqui é o A, não é? Quantos que é o A? Meio. Quantos que é o B? Raiz de 3 sobre 2. Nós só sabemos a tabela. 30, 45 e o quê? 60. E os dois são positivos, então está no primeiro quadrante. Pega seno ou cosseno, tanto faz. Seno ou cosseno. Vamos lá. Aqui vai ficar assim, vai. Seno de teto. Cateto oposto sobre o quê? Hipotenusa. Quem é o cateto oposto? Raiz de 3 sobre 2. Sobre 1. Precisa pôr 1? Não. Cosseno de teto. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? Meio sobre 1. Precisa pôr 1? Não. Olhando na tabela, você tem 30, 45 e 60. Sim ou não? 30, 45 e o quê? 60. Certo? Seno, cosseno. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre o quê? 2. Raiz em todos menos 1. Qual o cosseno que dá meio e seno da raiz de 3 sobre 2? Este. 60 graus. Acabei de descobrir que meu θ vale quanto? 60 graus. Entendeu até aqui? Então, por comparação, meu θ é quanto? Eu quero saber Z a sexta. A pergunta é Z a sexta. Concorda ou não concorda? Aí eu venho nessa. Tudo bem? Então vamos lá. Vai ficar assim. Z elevado a n é igual a Rho elevado a n vezes cosseno de n θ mais I seno de n θ. Vamos começar a substituir as coisas aqui, certo? Z a sexta é igual. O Rho eu calculei, quanto tinha dado aqui? 1. A sexta vezes cosseno de 6 vezes 60. Mais I seno de 6 vezes 60. Z a sexta é 1. Vezes cosseno de 360 mais I seno de 360. Não precisa pôr esse 1. Espera aí. Você tem um negócio chamado ciclo trigonométrico. Sim ou não? No ciclo trigonométrico ele é assim. Ele tem os ângulos. 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Esse é a mesma coisa. 0 graus, 360, 90, 180, 270. Você tem dois eixos, um com sono e um sem sono. Cosseno e o quê? E seno. Cosseno e seno. Beleza? Então tá. Qual eixo que é esse? Cosseno, com sono deitado. Toda vez o eixo ele vale de 0 até quanto? 1. E aqui é quanto? Só para constar, quantos que é cosseno de 180? Menos 1. Cosseno de 180 é menos 1. Quantos que é cosseno de 90? É 0. Cosseno de 270? 0. Cosseno de 60 graus, quantos que é? Meio. Cosseno de 0, 1. Cosseno de 360, 1. Então quantos que é isso aqui?
Z a sexta é igual 1 mais I vezes isso aqui. Entendeu? O seno sem sono é de pé. Ciclo trigonométrico tem, esse é o eixo do seno, tem raio 1, então aqui é mais 1, aqui é o quê? 0 e aqui é quanto? Menos 1. Quem é o cosseno, por exemplo, de 270? Desculpe, seno de 270, quantos que é? Menos 1. Quantos que é o seno de 30? Leva até lá, onde que cai? No meio. Quantos que é o seno de 90? 1, mais 1. E o 360? Leva até lá, quantos que é? Isso quer dizer que o seno de quanto? De 360 é 0. Seno de 360 é 0. Põe 0 aqui. 0 vezes I. 0. Quantos que vai dar o Z a sexta, então? 1. E aqui termina o exercício. Ok? Beleza? Caso da Unemate. Certo? Pouca vaga, pouca questão, faça todos. Então, o que eu peço para vocês? Analise a recorrência da prova. Faça no mínimo quantas provas? 5. Se isso aqui cair em 3 provas, saiba isso, que isso vai te aprovar. Entendeu? Ah, caiu uma vez em 5, quer dizer que provavelmente não vai mais o quê? Cair. Caiu 2, 3 vezes em 5, saiba que pode cair. Isso se chama recorrência. Não vá fazer a prova sem ter feito pelo menos quantas? Não, a Unemate não vai te exigir muito tempo. Ela tem 35 questões só. E a redação. Entendeu? Eram 44 questões, reduziu para 35 esse ano agora, 2019, certo? E eram 12 questões de matemática, reduziu, se não me engano é 9 ou 8. E física eram 4, reduziu para quanto? Para 3. Então, basicamente, se você vai fazer o Unemate, você tem que gabaritar a prova. Praticamente não tem gabarito. Entendeu? Vamos lá. Aí, então lá não tem essa de pulo, não. Embora ela seja voltada para o Enem, né? Ó, vamos. Essa questão aqui é mais fácil. Peguei pesado? Por que eles reduziram, você sabe? Oi? Não faço ideia. Ah, Júlio, se fosse diferente, por exemplo, se o seno de 360, o ângulo não desse 0 para cancelar o I, ele usa aquela tabelinha? Sim. Tá. Vamos lá. Isso aqui, eu julgo isso aqui uma questão até simples de geometria. Pode apagar aqui? Certo? Que é arco metade. Não sei se você lembra disso. Ó, isso aqui é assim, tem uma circunferência, tem uma circunferência, tem uma circunferência, certo? Aí, aqui tem o diâmetro da circunferência, pode? Então aqui é raio, aqui é o quê? Raio. Aí eu ligo para lá, aqui também é o quê? Raio. Tudo bem até aí? Então tá. Se eu ligar aqui, ó, eu formo um ângulo inscrito. E esse triângulo, ele é o quê? Isósceles. Esse ângulo e esse são exatamente o quê? Iguais. Teorema do ângulo externo. Esse mais esse dá esse. Então aqui é quanto? 2 alfas. Isso pode ser aplicado em qualquer lugar. Por exemplo, eu chego para você e falo, isso aqui é um ângulo central. Esse ângulo central é 60 graus. Isso quer dizer que aqui é 60, 60, 60, 60. 60 graus. Não estou falando em arco, não estou falando em ângulo. Se eu escolher qualquer ponto atrás, vai ser a metade, entendeu? Então aqui vai ser quanto? 60 por 2, 30. Mas não precisava ser aí. Por exemplo, podia ficar meio escroto assim, ó. Aqui não é 60? Eu tenho que ligar neste ponto e neste. Entendeu? Pode ser aqui. Aqui está atrás. Então quantos que dá aqui, ó? 30. Entendeu ou não? Qualquer lugar atrás vai ser o quê? A metade. Nisso, tem uma regra, cara, que isso aqui é muito importante. Eu pego uma circunferência, que é o diâmetro, é ou não é? Liga aqui. Isso sempre vai ser um triângulo o quê? Por quê? Porque que ângulo que é aqui? Então sempre aqui vai ser o quê? 90. E aí, aqui cria um rodapé de livro. Aqui não é raio?
E aqui não é raio? 2 raios é o que? A hipotenusa. E como chama essa reta? Mediana. A mediana do triângulo é a metade da hipotenusa. Isso quer dizer o seguinte, olha esse triângulo aqui. Lembra desse? 3, 4 e o quê? Quantos que é daqui até aqui? 2,5. E aqui? 2,5. Entendeu? Tá? Não, mas volta para a questão. Ó, conforme ilustra a figura abaixo, os triângulos ABC e CDD estão inscritos em um círculo de diâmetro D. Olha o diâmetro aqui. Beleza? Então tá. Sabendo que o ângulo alfa mede 50 graus, esse ângulo aqui é 50 graus, certo? Que a medida do segmento CD é igual ao diâmetro do círculo, assinale a alternativa que corresponde à medida do ângulo B. Para, ele quer saber esse. Beleza, vamos fazer o seguinte aqui. Aqui está a circunferência, certo? Aqui é 50 graus. Aqui é quanto? 50 graus. Quanto que é esse ângulo central aqui? Aqui. 100. É o dobro. Concorda ou não? 100 graus. Você concorda então que isso aqui é 100? 100? E você concorda que esse cara aqui, ele ligou lá, ó? Concorda ou não concorda? Olha lá e fala aqui. Então, onde que eu descobri que é 100? Aqui, ó. Aqui tem um ângulo que vale 100. E tudo isso aqui vale o que então? 100. Tá entendendo ali? Agora presta atenção. O que aconteceu aqui? É o diâmetro. Então, quantos que é aqui? 80. Entendeu ou não entendeu? Entendeu? Agora, vamos analisar o que ele quer. Você concorda que ele quer isso? Isso é a metade disso, ó. Concorda ou não concorda? Então, quantos que é aqui? 40. Vamos desenhar aqui para você. Você concorda que ele quer isso aqui, ó? Vou limpar esse desenho. Estava este ponto e este ponto. Não estava assim? Não estava assim? E aqui tinha dado quanto mesmo? 100, certo? Vamos para cá. 100. E aqui, daqui até aqui era quanto? 80. E esse 80 é aqui, não é? Ó? Entendeu ou não? Esse 80 é aqui. Qualquer lugar que eu ligar atrás, vai ser o quê? Metade, vai ser 40. Esse atrás podia ser aqui, não podia? Aqui ia ser o quê? 40. Mas qualquer lugar que eu ligasse atrás, eu liguei aqui, ó. Quantos que é aqui então? É o beta. E a metade disso, quantos que é? 40. Acabou o exercício. Ju, Oi. também dava pra ver, tipo assim, que o ponto O, ele tem o mesmo arco, 50, e ele é complementar ao outro ângulo, né? Dá. Como que é? Do complementar. Aqui é o ponto O. Fala de novo. Viu? Não, outro ponto, lá em cima. Aqui. Não, o outro. No sim. Esse, Sim. ele tem o mesmo arco, então é igual a 50. Aí em cima é 50. Não. Aqui? É, aqui é 50. Ah, aqui é 50. Aí eu vou complementar esses dois. Não entendi. Porque é retângulo. Ah, é mais fácil ela fez, ó. Eu fiz. Nossa, muito mais fácil. Ó, ela fez assim, ó. Mais fácil que eu. Ó, aqui, não tá ligado lá atrás? Esse arco aqui vale quanto então? 100. Então aqui vale quanto? 50. Se eu ligar aqui, também é quanto aqui? 50. Aí ela olhou só nesse, ó. Só nesse. E aqui não é 180? Então aqui é quanto? Então 90 com 50. 140 para 180. Nossa, muito mais fácil. Eu fiz diferente. Eu fiz como
Aí, questão 19. Questão de que essa 19? Olha aí. Porcentagem. Porcentagem. Vamos lá. Um comerciante possui duas lojas de calçados, loja A e loja B, em uma sexta-feira. As duas lojas venderam juntas 700 pares de calçados, em relação aos vendidos na sexta-feira. Tá. No sábado, a loja A vendeu... essa questão aqui eu discordei da interpretação de texto dela. Beleza? Só que daí eu tenho vocês agora para me ajudar, porque vocês são melhores do que eu em interpretação de texto. Tá? Vai. O comerciante possui duas lojas de calçados, loja A e loja B. Em uma sexta-feira, as duas lojas venderam juntas, certo? 700 pares. Então aqui, sexta-feira, loja A mais loja B. 700 pares. Em relação ao vendido na sexta e no sábado, em relação ao vendido na sexta-feira, no sábado, a loja A vendeu 10% a mais e a loja B vendeu 20% a mais. Então, peraí, ela tinha vendido A, sim ou não? Certo? Mais 10% de A. A mais quanto? 0,1A. Ou seja, 1,1A. Isso aqui é o que vendeu no sábado. 10% a mais. Não é isso? No sábado a loja A vendeu 10% a mais. 1,1A. E a loja B vendeu quantos a mais? 20%. B mais 20% de B. Correto? B mais 0,2B. 1,2B. Então, aqui era B. Foi para quanto? 1,2B. Beleza. Se considerarmos que no sábado as duas lojas venderam 810 pares, isso dá o quê? 810. Isso aqui dá o quê? 700. Certo? Assinale a alternativa que corresponde ao número de pares que a loja A vendeu a menos que a loja B. Cara, considere, eu vou mostrar que jeito que eu fiz, vai ficar errado e depois nós vamos brigar. Tudo bem? E aí a gente vai achar a resposta certa rápido, que é uma conta de menos. Você concorda que é isso aqui que é o sistema? Então vou achar o A e o B que eu consigo responder, concorda? Então vai. Aqui, pode multiplicar tudo por 1,1 ou 1,2 aqui, sim ou não? A primeira linha? Ou então isola um e joga no outro, vai. Passa quem para cá? Vamos pensar. Passa esse B para cá, como fica? A igual 700 menos B. E põe no lugar disso. Como é que vai ficar? Diga. 1,1 vezes 700 menos B mais 1,2B é igual a 810. Certo? 770 menos 1,1B mais 1,2B é igual a 810. Passa para cá. E aqui vai dar quanto? 0,1B é igual a 810 menos 770. 0,1 é B sobre 10, é ou não é? É igual a quantos aqui? 40? Tá certo? 40? Passa para lá multiplicando. B vale quanto então? 400. Se B vale 400 e A mais B é igual a 700, 400 mais B é igual a 700. Ops. A mais 400 é igual a 700. A vale quanto? 300. Espera aí. Vamos lá. Vamos lá. Sexta. A vendeu quanto? 300. B vendeu quanto? 400. Sábado. A vendeu 10% a mais. Quantos que é 10? Cadê esse trem? Aqui.
A loja A vendeu 10% a mais. Quantos que é 10% de 300? 30. 300 mais 30. 330. E B vendeu 20% a mais. Quantos que é 10%? 40. 20 é 80. Então B vendeu 480. Beleza? Tá. Agora vamos lá. A pergunta. Se considerarmos que no sábado as duas lojas venderam um total de 810, concorda ou não? Assinale a alternativa que corresponde ao número de pares que a loja A vendeu a menos que a loja B. Que dia? Podia ser os 2 dias, podia ser na sexta, podia ser na sábado. Pois é, eu fiz dos 2 dias, porque a Nájima falou que sou burro. Aqui, 700 se eu somar. E se eu somar esse troço aqui, dá quantos aqui? Dá 700, 800 e quantos? E 10. Não é assim que soma. É assim. É assim que soma. Quantos que dá aqui? 630 e aqui? 880. Aí eu falei, esse daqui pra cá vendeu 250 pares a mais. Aí eu fui procurar. Não tinha, velho. Aí, letra A, B, aí C, não tinha. Aí eu falei, velho, aí eu não sabia. Aí eu falei, você que é boa de interpretação de texto, vem aqui. Daí ela ficou me chamando de burro, velho, Fiquei revoltado, É, só que ele não especificou, né? Mas é que ele... Eu sou burro mesmo ou ele não falou? Mas é que ele se... Tá bom. A alfaiate falou que eu não comi. Falou! Então é só aqui. Mas pra mim, podia ser qualquer um. Então é só aqui, É só aqui. Tá bom, eu não concordo. Foda-se. Aí, certo? É só aqui. Daqui pra cá. Foram quantos? 480 menos 330 vai dar 150 o quê? A mais. Nossa! Na sexta dá 100. Não tá escrito isso. Vamos lá. Não. E qual que é o gabarito? 150. Não tinha 250 se tivesse. Não, Se tivesse eu ia brigar. Vai. Conseguiram anular alguma coisa? Tá. Esses caras das linguagens aí, velho, eles entram na parada. Não, isso é subjetivo. Falou essa palavra ali, velho, o negócio já esculhambou, entendeu? É subjetivo, não é subjetivo. Sabe? É tipo falar assim, você é burro. Pra mim falar é subjetivo, já falou, você não vai entender. É a mesma coisa pra mim, entendeu? Presta atenção. Vocês estão rindo, mas é sério isso, vai. O cara falar isso é subjetivo, eu fico nervoso, eu não quero mais raciocinar. Sou de exatos, velho. Vai. Não dá pra saber se cada sexta e sábado tem as duas. Concordo, amigo, eu concordo com você. A minha resposta era 210. Vai. Eu só fui ler de novo porque não tinha outro número, entendeu? Vai. Em uma indústria, 2 reservatórios. Para. Isso aqui é uma questão de torneira, velho. Torneiras são questões clássicas, certo? Antigamente caía muito. Aí eles pegaram e acho que cobraram demais para começar a diminuir, sabe? Mas eram questões clássicas. A gente chama de vazão. A vazão é simplesmente a quantidade de água que sai, que é o volume num determinado tempo. Que é a vazão, que é a quantidade de água que sai. Quantidade de água. Beleza? Quantidade de água. Tá. Aí, a parada é a seguinte. Vamos lá. Em uma indústria, 2 reservatórios de água. Vamos com capacidade de quanto? 700 litros. Vamos fazer. Cabe o que aqui? 700 litros. É mesmo. 7.000 litros. Você já se ligou porque eu não posso gravar sozinho essas coisas. Vai, aí. O primeiro reservatório contém 1.000 litros. 1.000 litros. E o segundo reservatório contém 800 litros. Beleza. Sobre cada reservatório há uma torneira que pode ser aberta para enchê-los.
Um funcionário abriu o registro das torneiras de ambos os reservatórios ao mesmo tempo, sabendo que a vazão de água da torneira sobre o reservatório que contém 1000 litros é de 60 litros por minuto. Essa torneira aqui, tira essa torneira aqui que ela está muito grande. Ó. Aqui vai ter uma torneira. Essa torneira vai despejar uma vazão 1 de 60 litros a cada o quê? 1 minuto. Beleza? E aqui vai ter outra torneira. Abre ela. Essa outra, 60 litros por minuto. E que a torneira sobre o reservatório contém 800 litros de água é 80 litros por minuto. Com a vazão 2, 80 litros por minuto. Beleza. Sinal alternativo que corresponde ao tempo para que os dois reservatórios tenham a mesma quantidade de água antes de estarem completamente cheios. Assinale a alternativa que corresponde ao tempo para que os dois reservatórios tenham o quê? A mesma, não é para encher. Tá, então, certo? Você vai montar aqui. Eu posso chamar esse volume aqui de V? Sim ou não? Que vai cair aqui? V. Esse daqui também vai ser V? Não. Menos ou mais? Mais. Ele tem 200 a menos, sim ou não? Então vamos supor, caiu aqui 2.000 litros. Ele vai ficar com 3.000, é ou não é? Para ele ficar com 3.000 também, ele tem que cair 2.000 e quanto? E 200. Então tudo que cair aqui, nesse tem que cair o mesmo que caiu aqui, mais quantos? Mais 200 litros. Que é o que ele está, o que? A menos. Entendeu ou não entendeu? De verdade, tudo que cair aqui, aqui vai ter que cair mais 200 litros para eles poderem ficar o quê? Iguais. Senão não fica igual. Senão sempre não fica o quê? Certo? Então tá. Me ajuda aqui. Eu vou montar o exercício. Você concorda que o que vai ter? Qual é a pergunta? Na área alternativa que corresponde ao tempo. Você concorda que então que o tempo desse vai ser igual ao tempo desse? Sim ou não? Sim. Tá. E você concorda que a fórmula da vazão é volume sobre tempo? Pode passar isso para lá e aquele para cá. Como fica? Tempo é igual volume sobre o que? A vazão? Então quanto que é a vazão do primeiro? É o volume do primeiro sobre o tempo do primeiro. Sim ou não? Me ajuda aqui. 60 é igual, está em minutos, tá? 60 é igual V sobre T1. Passa T1 para lá, 60 para cá. T1 é igual V sobre 60. Ok até aqui? Vai. A vazão 2 é igual V, o mesmo V, só que mais quantos? 200. É o mesmo volume que caiu aqui, só que tem que cair mais o quê? 200 para ficar igual. Senão não fica, porque esse tem 200 a menos. Sobre o tempo o quê? 2. Entendeu a sacada aqui? Vai. Passa esse para cá, esse para cá. Quantos que é essa vazão 2 aqui, só para constar? Vou chamar de V2. Volume 2. O que é o volume 2? É o volume 1 mais o quê? 200. Pode falar. De boa? Tem um número igual a 2? Calma, vou fazer. 80 é igual V mais o quê? Sobre T2. Passa para lá. Passa para cá. T2 é igual V mais 200 sobre 80. E aí você faz o quê? Esses dois são o quê? Iguais. Como é que vai ficar então? Monta aí para mim. Vai ficar T1 igual a T2. T1 é igual a T2. Então vai ficar V sobre 600 é igual a V mais 200. Obrigado. Sobre 80. Beleza até aí? Pode dividir esses dois lados aqui por 20? Pode? Como é que vai ficar então? V sobre 3 é V mais 200 sobre 4. Cruza. 4V é igual 3 que multiplica V mais 200.
Propriedade o quê? 4V igual 3V mais 600. Mais passa para cá menos. 4V menos 3V é 600. V igual 600. Certo? Litros. Joga aqui, ó. T1 é igual V sobre 60. Quanto você vai pôr aqui? 600 por 60. Quanto que é o tempo 1 então? 10. Só que está sendo medido em quê? Minutos. Só que isso é igual ao tempo o quê? 2. Entendeu? Ficou mais rápido. Fala, deixa eu ver. Porque esse é o padrão visual. Então é 1000 mais a vazão vezes x. E o tempo x é igual nos dois lados. É igual às É a mesma coisa, só que você montou menor. É que eu tenho que explicar tudo. Ficou mais rápido. É que você fez, ó, só esse pedaço aqui multiplicado. E esse pedaço aqui multiplicado. Eu Ops, peguei esse esse, já tinha, mais esse. a razão, vezes o tempo x, que é Entendi. igual nos dois lados. Entendi. Ele saiu por regra de 3, né, inversa? Ó, aí, gente, essa questão aí, ó, cara, o cara bate o olho nela. Ele fala assim, meu Deus, fudeu. Por quê? Porque isso aqui é elipse. Elipse é uma das últimas matérias que a gente estuda em geometria analítica. Mas a questão não é de elipse. Ela é um sistema básico. Ó, presta atenção. Aqui vai ter uma elipse. Aqui tem o x e x. Tem uma elipse. Beleza até aí? E essa elipse tem essa equação aqui, equação da elipse. E aqui vai ter uma reta. E elas vão ter dois pontos em quê? Em comum. Nestes dois pontos em comum, os dois x são o quê? E os dois y são o quê? Iguais, entendeu ou não? Então, é só eu igualar ou os y ou o quê? O x para eu achar o ponto de intersecção. Entendeu ou não entendeu nada? De novo, nesse ponto, o mesmo x da circunferência é o x do quê? Da elipse. E neste ponto, o mesmo x da reta é o y da reta é o y da elipse. Como chama isso aqui? Intersecção. Para você achar a intersecção, você pega esse y e esse, e pega esse y, que esse y não é menos x, você põe aqui e acha quem? O x. Aí você põe o x aqui. Aí você pega o x que você achou e põe aqui e acha quem? O y. Pega o y que achou e põe aqui. Entendeu? É uma questão de sistema, não é de elipse. Ó, assinale a alternativa que apresenta um dos pontos em que as curvas e as retas, se o quê? Se eles se intersectam, eles têm que estar no mesmo quê? Lugar. Monta de novo aqui para mim. Ó. X ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 2 é igual a 1. O outro, y é igual a menos x. Até aqui, beleza? Intersecção. Esse y tem que ser igual a quem? Eles têm o mesmo y no ponto de intersecção, porque eles se encontram. Então eu vou pôr isso aqui, ó. Como é que vai ficar? X ao quadrado sobre 9 mais menos x ao quadrado sobre 2 vale 1. Está entendendo ou não? Menos ao quadrado fica mais. X ao quadrado sobre 9 mais x ao quadrado sobre 2 é igual a 1. Quantos que dá o MMC? 18. Concorda? Entre 9 e 2 dá 18. Por 2 dá 1, dá 9. Por 3 dá 3, dá 1. Por 3 dá 1, dá 1. 3, 3, 9, 3, 18. 18 dividido por 9. 2 vezes x. 2x quadrado. 18 por 2. 9 vezes x. 9x quadrado. 18 por 1. 18. O que vai dar? 11x quadrado é igual a 18. Certo? X quadrado é igual. 18 sobre quanto? Sobre 11. Beleza até aí? Certo? Se falar eu errei, mas daí você vai nas alternativas, dá uma olhada. Tudo bem? Vai. X vai ser então mais ou menos raiz de 18 sobre 11. Entendeu? Aí aqui vai. Mais ou menos raiz de 18 sobre raiz de 11. Só que isso é mais ou menos raiz de 9 vezes 2
sobre raiz de quê? Que vai dar 3 raiz de 2 sobre raiz de 11. Que você racionaliza. Mais ou menos. Que vai dar mais ou menos. Multiplica as raízes. 3, raiz de 2, raiz de 11. Raiz de 22 sobre o quê? 11. Até aqui, beleza? Tá. Então, pera aí. Eu achei 1x. Quanto que é? Mais 3 raiz de 22 sobre 11. E o outro x, porque tem 2x. Tem esse e tem esse, é ou não é? Tem 2 pontos. O outro x, menos 3 raiz de 22 sobre 11. Tá. O que é o y? É o x com sinal o quê? Invertido. Então, quem é o y desse daqui? Menos 3 raiz de 22 sobre 11. Quem é o y desse daqui? É mais 3 raiz de 22 sobre 11. Entendeu? Isso forma um ponto, isso aqui forma outro. Essa é a resposta. Então aqui, 3 raiz de 22 sobre 11 menos 3 raiz de 22 sobre 11. Certo? Menos, menos. Não pode. Esse, mais, não pode. Mais, menos. Esse poderia, sim ou não? Só que é raiz de 2, então está errado. Esse, menos, mais. Esse poderia, só que está raiz de 2, está errado. A alternativa correta, letra o quê? A. Vamos chamar isso ponto de intersecção. E aí, a última questão da prova, certo? Observando. É a última. Sim, depois eu mando. Ó, é doido, né? Ó, observando. Observando que o preço da gasolina estava variando semanalmente, um taxista decidiu elaborar um gráfico para ajustar aos seus clientes o aumento da tarifa de seu serviço. O gráfico com variação de preço da gasolina no posto que o taxista abasteceu nas últimas 3 semanas é apresentado abaixo. Presta atenção. Ô, gente, o preço era 100%. Nisso, o preço vai para quanto? 6% de quê? De aumento. Então o preço vai para 106%. Entendeu ou não? Fator multiplicador. 106 por 100. Que número que dá? 1,06. Entendeu? Agora começa de novo. Na outra semana, o preço era 100%. De novo. 100%. Aí ele cai quanto? 2. Menos 2%. Vai para quanto? 98%. Aqui. Está entendendo ou não? Do que era? Fator multiplicador 98 sobre o quê? 0, o quê? É só pegar o preço e multiplicar por 0,98. Você acha o preço aqui. Entendeu ou não? Começa de novo. Aí o preço nessa semana era quanto aqui? 100%. Sofre um aumento de quanto? Vai para quanto? Que é 102 sobre o quê? Fator multiplicador 1,0 o quê? 2. Entendeu? Entendeu? Então, cada semana, se você pegar o preço da semana e multiplicar por isso, é um novo preço. Se você pegar o preço da semana e multiplicar por isso, é um novo preço. Pegar o preço da semana e multiplicar por isso, é um novo preço. É ou não é? Aí ele pergunta assim: sabendo que antes das variações apresentadas no gráfico, o preço da gasolina era R$ 3,50, assinale a alternativa que corresponde ao preço dessa nova gasolina. Ô, gente, quanto que era o preço? R$ 3,50. Vamos lá. Ó, o que eu vou fazer? Preço. R$ 3,50. Aí, estava aqui, R$ 3,50. Como que eu descubro o preço aqui? Mais 6%. Mais 1, eu vou multiplicar por quanto? 1,06. Se eu multiplicar por 1,06, eu acho o preço aqui. Sim ou não? Agora o preço é aqui. Agora, o que vai acontecer com esse preço? Cair 2%. Fator multiplicador, 0,98. Então eu vou pegar isso vezes 0,98. Vezes. Aí, agora o preço está aqui. Eu vou pegar, ele vai vir para cá. Eu vou multiplicar por quanto? 2% de aumento. 1,02.
Entendeu? Se você fizer isso aí, vai dar quanto? Vai dar 3,70. E tem que colocar mais uma casa. E 3,70 e 1, 8. 8. 3, 70, 8. 7, 0. Mais uma casa? Aham. Putz, eu ia errar. E Nossa, que bosta. Nem olhei essa porra, vi 3,70 ali, fiquei feliz. Vai, tudo bem? Não, e a última questão ainda. Gente, essa é a resolução da prova da Unemate, espero que vocês tenham gostado. Por favor, faça a recorrência da prova, as 5 últimas provas, beleza? Valeu!